Todos nós, nosso Pai maravilhoso, pedimos ao Senhor que nos ajude, nos alente, nos ampare, nos guie. A todos que estão votando no Brasil nesse exato momento, que já votaram, que possam seguir a sua caminhada aos seus lares em paz. Que o Senhor abençoe a quem venha a ser o presidente, que possa ser assim, de nossa parte, receber sempre pensamentos positivos. Que o Senhor abençoe a todo o planeta, Deus. Que o Senhor nos ajude a evoluirmos. Acreditamos no Senhor, que o Senhor está com controle de tudo. Que a tua paz esteja conosco, hoje, agora e sempre. Muita paz. Bom, nós estamos, mais uma vez, com essa oportunidade de estudar mais essa maravilhosa doutrina, né? Já que somos filhos de Deus, foi Ele que fez tudo isso, então nós temos que irmos sempre andando, tá? Então vou dividir aqui com vocês o assunto de hoje, que é a Gênese. A Gênese. A semana passada nós vimos a Gênese, que foi em relação à revelação vinda por conta da nossa emancipação, da nossa libertação. Nós já chegamos a um ponto que a nossa razão ela pode já conferir melhor o discernimento sobre muitos assuntos. E que, graças a Deus, pelo esse avanço intelectual, nós tivemos a terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos, né? Já que sabemos que essa doutrina não é de Allan Kardec, e muito menos de Hippolyte Léon Denis Arribaída. Ela é dos Espíritos. Então, hoje nós podemos ler, podemos observar essas obras e irmos, com certeza, aprendendo melhor e com mais justiça da nossa própria consciência o que é verdadeiro e o que é falso. Não é? As mensagens que vocês sabem que existem de Chico Xavier e de muitos outros autores também. Aqui médios, os médios são intérpretes, os autores são diversos espíritos, dos fenômenos que tivemos lá para trás e que revelaram a primeira revelação foi com Moisés, a segunda com Jesus e hoje com os espíritos, nos ajudando a compreender o que estamos fazendo aqui e quando deixarmos esse corpo, o que vai acontecer conosco, tá? Então nós estamos exatamente com condições de refletirmos sobre esse assunto. A terceira revelação é o Espiritismo. É Jesus de novo para o povo, como diz Chico Xavier. Então nós estamos aqui por nossa necessidade, por uma caridade maravilhosa de Deus conosco. Porque Ele sabe que precisamos evoluir. É interessante, mas é simplesmente assim. Aqui nós estamos nos preparando para termos uma ascensão no mundo espiritual. Não é inverso. Aqui, essa ascensão material, a gente não leva nada disso. É o lado intelectual e o moral que precisamos fazer com que evolua. Então, o apreço deva ser muito mais dado ao nosso objetivo, que é o principal, é de relacionamento entre nós, já que vemos quantas diferenças existem ainda e quantas guerras ainda existem nessa época, e o quanto nós guerreamos com as pessoas pelos pensamentos e até mesmo conosco mesmo, né? E precisamos compreender que devemos nos acalmar e andar com Jesus. Esse é o nosso objetivo, estudando essa doutrina, compreendendo o Cristo, os passos do Cristo que Ele trouxe como ensinamento para o nosso crescimento. Então, vamos à leitura, já que vimos o 50, que é a terceira revelação. Por nossa própria capacidade agora, nós podemos ler, podemos criticar, podemos discernir, podemos fazer uma série de coisas para compreendermos o que é o melhor para nós, né? Então, observemos que a morte, ela, logicamente, processando, ela não deve existir, porque se ela existisse, Deus seria injusto conosco. Mas, vamos lá.
Hoje é o número 51. A Gênese, ou Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, capítulo 1, Carta da Revelação, número 51. Daí nós temos aqui, como no texto, tem mais ou menos assim para nós. Tendo sido os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos, os homens de todas as condições sociais e de diversos graus de instrução, é claro que as observações não podiam ser feitas em toda parte com o mesmo resultado, que as consequências a tirar, a dedução das leis que regem esta ordem de fenômenos, em suma, a conclusão sobre que havia de firmar-se as ideias não podiam ser senão do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito dentro de um círculo restrito, não vendo as mais das vezes senão uma ordem particular de fato, não raro contraditórios, na aparência, geralmente provinda de uma mesma categoria de espíritos e ao demais, embaraçados por influências locais e pelo espírito de partido, se achava na impossibilidade material de abranger o conjunto e, por isso mesmo, incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum. Apreciando cada qual os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores, ou da opinião especial dos espíritos, que se manifestam bem cedo, teria surgido tantas teorias e sistemas quantos fossem os centros, todos incompletos por falta de elementos da comparação e exame. Numa palavra, cada qual se teria imobilizado na sua revelação parcial, julgando possuir toda a verdade, ignorando que em 100 outros lugares se obtinha mais ou melhor. Isso é com relação ao caráter da revelação espírita, né? Já que o espiritismo nós podemos estudar, nós podemos pesquisar, nós podemos tirar conclusões melhores. Quando a doutrina espírita ela foi revelada, nós sabemos que isso foi registrado com o Livro dos Espíritos em 1857, nós percebemos já de imediato uma evolução naquele exato momento para nós que já estávamos capacitados. O livro sendo lançado, como é que esse livro existiu, né? Como é que essa doutrina espírita ela existiu? Ela começou aonde? Na França. Nós sabemos que Hippolyte Léon Denis Arrivaille, o homem que ficou responsável para organizar e codificar, selecionar as mensagens que vinham de muitas partes, não só da França. Então, como é que essa religião, essa doutrina, ou podemos dizer essa filosofia, que foi o primeiro livro, muita filosofia lá, nós temos perguntas e respostas no Livro dos Espíritos. E como surgiu essa doutrina? Se foi só da França, só foi de um local. Quando nós já sabemos que os espíritos, eles se manifestam em toda parte do planeta. Não existe médium só brasileiros, ou médios franceses, ou médios suíços, ou médios de algum continente particular. Não, todos nós somos capazes de ter esse contato com os espíritos. Então, como foi que isso surgiu? Surgiu na França, só a França teve esse poder? E é lá que nós precisamos compreender com Deus o que foi que ele quis dizer e o que ele está dizendo com a revelação da doutrina espírita, já que Jesus, ele prometeu a nós. Ele disse que voltaria, não é? As pessoas acreditam que Jesus virá aqui de novo, de corpo e carne. Ele não virá novamente, de maneira alguma. O que ele já fez, a parte dele, ele já fez. Cabe a nós agora, com a nossa consciência, com a nossa evolução intelectual, e estamos evoluindo também moralmente, vivermos entre nós fraternalmente, estudarmos, pesquisarmos e termos certeza se é assim ou se não é.
Uma coisa nós sabemos, já desde quando nos entendemos por gente, vamos um dia morrer, não é? Aí o Espiritismo entra nesse assunto, o Livro dos Espíritos, especialmente, e fala que nós não morreremos. Nós vamos continuar vivos depois da morte do corpo. Que no mundo espiritual, a matriz é lá, ou seja, o planeta é no mundo espiritual, não o planeta físico. Esse planeta físico que nós temos aqui, ele é imperfeito em relação ao planeta espiritual, ou seja, ao mundo espiritual, que não tem o mesmo material que temos aqui na Terra, né? A matéria propriamente dizendo, bruta, frutas como nós aqui fazemos. Porque o momento em que nós deixamos o corpo, ou o corpo nos deixa, nós continuamos espíritos vivos. E essa matéria é de quinta essência, nós vamos viver provavelmente aqui mesmo dentro do planeta, depende se tiver conhecimento. Pode ser por um período curto ou longo, depende das ações de cada um. E seguiremos depois para o mundo espiritual, para nos reconhecermos e novamente analisarmos a nossa situação e mergulharmos de novo em um corpo. Então a matriz é no mundo espiritual. A matriz no mundo espiritual nós chamamos a erraticidade, porque somos espíritos errantes. Nós ainda cometemos falhas, vocês sabem disso, por pensamento, aí é que a coisa fica muito mais abrangente, mais ampla. Nós sabemos que somos necessitados de muitas provas ainda, de muitos testes da parte de Deus conosco. Deus nos criou, que é o que é justo. Então, como é que foi feito essas comunicações? Como é que foi feita essa doutrina? De onde veio essas mensagens? Elas partiram só de um país, ou de uma cidade, uma capital, ou de um interior, ou de um continente? As mensagens, como nós sabemos, ela veio de toda a parte do planeta. Não é? A mediunidade sempre esteve presente. A gente vai ver na história que a mediunidade sempre esteve presente. O contato com o mundo espiritual. Não é? Abraão, antes de Abraão, com Moisés, os profetas, os que profetizaram Moisés, que profetizaram Jesus, tá? Todos esses, Jeremias, Isaías, todos esses aí são fenômenos espirituais. Mas quando chega na doutrina dos espíritos, para oficializar-se no livro dos espíritos, como é que isso aconteceu? Como é que vieram essas mensagens? Elas vieram de diversos lugares, como já falamos, e as mensagens foram por pessoas, né, por médios e por fenômenos, como nós sabemos, das mesas girantes, as mesas de Girardin, e as mesas que Hipólito Leão estudou, e de outros lugares que os fenômenos continuaram acontecendo, e as mensagens vieram e chegaram até a mão de Hipólito Leão Denis Arrivail para organizar esse conjunto e fazer uma correlação do grupo de mensagens para trazer-nos o que seria mais justo, com a orientação dos espíritos. Então, com a base já bem feita nossa, de analisarmos, de pensarmos, foi nos dada essas mensagens de diversas partes do nosso planeta. E a França foi onde tudo começou assim, com mais ostensividade, né? Sem se falar, por exemplo, nós temos mensagens aqui do lado de Geneve, que as pessoas brasileiras chamam muito de Genebra, tem nada a ver, é Geneve. Geneve seria para os alemães, Geneve. Então, vamos encontrar mensagens de outros lugares, não só da Alemanha, de outros países, ingleses, de continentes diferentes. Essas mensagens sendo dadas, depois chegou para alguém estudar e analisá-las, como falamos. E ela veio e chegou nas mãos de Hipólito Leão Denis Arrivail,
que quando resiste ao livro dos Espíritos, até antes ele era conhecido como Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, esse homem estudou com Pestalozzi, se formou na área da educação e muito bem respeitado. Selecionando essas mensagens, depois de ele fazer os testes, simplificando aqui, depois de ele fazer as analogias dele com os fenômenos que ele não acreditava também, ele não acreditava, ele tinha dúvida quanto aquilo ali podia ser podia ser embusteiro, né? Pessoas fazendo aquilo acontecer, as mesas girando, volitando. Então ele vai chegar a um ponto de raciocínio, vendo que com os testes que ele fez todinho, as mesas sendo de madeira, elas não têm nervo, então ele desafiou, já que vocês, eu tenho certeza agora que vocês, isso é interessante, porque vocês não têm nervo e fazem isso tudinho e vocês já estão respondendo, então eu vou me aprofundar mais com vocês. Aí começou as questões por analisar a situação e a mesa foi respondendo com pancadas, né? Sim, não, e depois começou a ampliar mais para o alfabeto. E essas mensagens que foram chegando de outros lugares, como de Geneve, né? Como de Zurich, como da Alemanha e dos Estados Unidos, e aí da Rússia, nós vamos ver de muitos lugares, não é só ali da França. Ele foi catalogando isso e nesse grupo foi criando essas mensagens que nós estudamos hoje. Porque se os centros daquela época, né, que os fenômenos aconteciam, cada um fosse criar ali a doutrina dos espíritos, os espíritos dizendo, isso aí é a doutrina dos espíritos, ia ser muito difícil em lugares diferentes por conta das circunstâncias, das pessoas, do nível de estudo, quem eram essas pessoas que estavam estudando, se eram pessoas que seriam aí imparciais, né, sem se envolver no partido, como diz aí o partido. Normalmente as pessoas colocam seus nomes, colocam suas assinaturas, mas a doutrina não foi feita assim. Foi recolhida essa mensagem, foi feito o agrupamento, a correlação das mensagens com mais justiça, para não deixar dúvida mais adiante para quem quisesse estudar a doutrina dos Espíritos. Tanto é maravilhoso que no momento em que essas mensagens foram juntadas e agrupadas, como está tão fácil para nós hoje, perguntou como é que faria para fazer o registro. Teria que ser no nome de uma pessoa. E Hippolyte Léon não queria colocar o nome dele, porque senão seria a religião dele, que não é dele. Ele sabia que era desses espíritos que falavam com ele, das mensagens que vinham, que era comum o que ele estudava e relacionava da mesma forma. Foram espíritos lá em países diferentes que enviaram essa mensagem, através dos médiuns naquela época. E ele, colocado na situação de responsável naquele momento, ele queria e tinha que registrar. Em 1857 ele vai registrar. Aí bem antes os espíritos disseram, coloque o nome seu de uma outra encarnação, que foi Allan Kardec, um droide, né? E ele foi e aceitou botar o nome de Allan Kardec, porque os espíritos orientaram. E ele colocou, por isso que essa doutrina, quando registrada, ela passa a ser uma revelação para nós, em 1857, e a partir daí as pessoas tinham um meio do qual pudesse ler, interpretar, não é? Virar e mexer, pesquisar, fundamentar-se na sua razão, no seu cadinho, né? No seu filtro, para tirar a verdade da mensagem. E elas, assim, nós temos um bom número de espíritas hoje, graças a Deus, muito grande, em relação a 60 e poucos anos, não chega a 170 anos. Então nós temos muitos espíritas, não é? E nós temos muitos espiritistas. Espíritas e espiritistas são uma e só
coisa, tá? Podemos ser chamados de espíritas ou espiritistas, aqueles que aceitam essas mensagens dos espíritos e que fazem parte desse grupo. Porque é Jesus de novo para o povo, né? E não seria justo dizer a doutrina kardecista. Muitos falam assim, a doutrina kardecista, mas a doutrina não é de Allan Kardec. A doutrina é dos espíritos, veio de lugares diferentes. As mensagens vieram. Então nós temos que tirar isso daí. A doutrina é dos espíritos e não de Allan Kardec. Então ela nunca será, nunca foi kardecista. E nós somos espíritas ou espiritistas. Ok? A partir desses fenômenos que hoje eles continuam acontecendo, não é? Com mais facilidade agora são os tipos de mediunidades, a psicografia, a psicofonia, a escrita e a falada, a visão, né? Nós temos a audição, a intuição e outros tipos de mediunidade como como é que chamamos aqui lá, esqueci agora essa mediunidade. Bom, tem muitas mediunidades, né? Não são poucas, não, tem muitas, né? Que nós já temos conhecimento dela dentro da doutrina. Só me falou a memória agora essa que eu falava muito, é psicometria, por exemplo. Psicometria. Psicometria, os objetos da casa de qualquer um de nós guardam as informações, os objetos, não é? Mesa, cadeira, copo, eles guardam essas informações do nosso convívio dentro de casa. E o médium de psicometria, que tem essa mediunidade, ele toca no objeto e ele lê. Ele consegue ver as imagens, ele consegue saber o que aconteceu ali dentro daquilo lá. Interessante. Psicometria. Mas tem outras tantas, tá? Então, com a doutrina agora dos espíritos lançada para nós, fica a nosso cargo o estudo. Fica ao nosso cargo pesquisarmos, avançarmos, porque precisamos nos libertar. Não é? A ignorância já não existe mais assim. Embora tem gente que ainda reluta, é normal. E tem gente que não aceita mais Deus por ser enganada. Né? Nós sabemos que enfrentaram religiões e elas foram abusadas, elas foram prejudicadas. E daí, com os anos, elas viram que o que fizeram foram suprimir a crença dessas criaturas temporariamente. E elas não querem saber mais de religião. E tem outros que sabem, que querem mais ou menos, mas tudo bem. Na caminhada com Jesus, todos nós temos mediunidade. Então a tendência é todo mundo se harmonizar com esse fenômeno chamado mediunidade dentro do espiritismo. Porque as pessoas confundem muito o espiritismo com outras religiões que não são espíritas propriamente dizendo. Por exemplo, né, nós vamos ver no candomblé, com todo respeito a eles, não são espíritas. Eles fazem seus rituais, suas misturas, da maneira como eles entendem, mas são os espíritos que vêm ali, mas é diferente. O espiritismo não tem mesa branca. Não é? Por exemplo, a água fluidificada. A gente insiste muito em dizer que bote sua garrafinha para fluidificar quando fazemos o evangelho. Por quê? Os espíritos vão aí ajudar. E tem pessoas que dizem, mas por que a garrafa tem que ser branca? Por que a garrafa não pode ser marrom? Ou pode ser preta? Ela pode ser de qualquer cor a garrafa. Não tem problema. É que a água transparente, a garrafa transparente, nós estamos vendo essa garrafa. Às vezes, quando abre essa garrafa, pode cair alguma coisa, não é? Ou alguém pode vir e colocou alguma coisa ali no centro, por exemplo. Tem gente para todo tipo de coisa, né? Então, por ser transparente, ela é mais bem vigiada. Então, são uma série de coisas que, dentro do Espiritismo, vamos compreendendo como resolver isso na razão, na lógica. Então, a garrafa pode ser de qualquer cor.
A mesa pode ter pano e não ter pano, pode ser da cor que desejar a equipe ali. Bota o branco, pode botar o cinza, pode botar o violeta. Se o grupo gosta da toalha violeta, então são essas coisas que no Espiritismo a razão vai mostrando os espíritos que eles não precisam disso. Por exemplo, incenso. O incenso, isso é do paganismo. No Espiritismo não tem acender incenso para afastar o espírito. Porque o espírito vai se afastar com uma fumaça, um cheiro. O espírito, ele sente o cheiro, mas não vai afastar de maneira alguma, que ele não tem mais aqueles órgãos que a matéria tem. E isso não vai afastar o espírito. O que vai afastar o espírito, se ele não é de boa índole, é a oração. A gente pode ajudá-lo, a gente pode realmente afastá-lo, isolá-lo do ambiente. Pode. Então, estudando a doutrina fica mais fácil. Vocês imaginem estudar a doutrina se assim fosse em cada ponto do planeta, cada um estudando e fazendo a doutrina espírita. Ia ser muito confuso a doutrina espírita. Por isso que ela tem um local onde tudo foi organizado. Foi coletado essas informações e a partir dali passou-se o Hipólito Leão Denis Arrivaí ter a responsabilidade junto com os espíritos para selecionar. Inclusive os espíritos, em momentos que aconteceu em determinada questão, eles batem na parede para chamar a atenção de Hipólito. Chamar a atenção porque aquilo ali não estava certo. Imagine nos lugares diferentes. As pessoas com suas limitações de instrução, as pessoas com suas limitações de evolução. Então, as mensagens chegaram até Hipólito. Isso é mais... E os espíritos foram aos milhares fazendo esses fenômenos em todos os lugares para depois essas mensagens chegarem até nós. Porque eles sabem que o planeta ele é envolvido pela matriz. Quem é a matriz? É o mundo espiritual. O que nós chamamos... Tem pessoas que chamam nosso lar. O nosso lar é uma... Todo país tem seus lares. E os seus lares, o nosso lar, por exemplo, é em Rio de Janeiro, brasileiro. A Suíça tem nosso lar, tem diversas colônias. E, com certeza, no mundo espiritual, lá nós temos continentes. Então, a matriz que nós temos, a cópia da matriz, lá é a original. Então, o que temos aqui, tem tudo lá como subdivisão. Como o Oriente, Ocidente, os continentes, os países, os estados, e assim como nós conhecemos aqui. Só que lá é a matriz. Então, os espíritos vêm trazer essa mensagem para nos orientar, já que estamos capacitados ao raciocínio para decidir melhor, o melhor para cada um de nós. É algo incompreensível, todo mundo sabe que é incompreensível Deus matar o que Ele criou. Não é? Deus não mata nada que Ele criou. Deus não mata. Tudo isso vem para a renovação, vem para a evolução. Então Deus não se diverte com o nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele quer que nós não nos divirtamos com o sofrimento que passamos e que façamos e que fazemos aos outros. É Jesus ajudando a compreender que, com a vida continuando depois da morte, fiquemos espertos. Porque aqui tudo passa. Assim tudo vai passar. Aí a maldade também vai passar. Tem tempo. O mal tem tempo aqui na Terra. Ou em qualquer outro lugar no universo. O mal tem tempo. O bem não. O bem será sempre positivo. Será sempre para melhorar, 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 até tornar-se cada um de nós, ao longo dos milênios, só sabe Deus, a disposição de cada um de nós de querer essa modificação, sermos um espírito puro, ou seja, um anjo que todo mundo sonha. Não é? Quem não quer? Mas nós vamos chegar lá. Para isso, essas mensagens, a doutrina espírita foi centralizada lá na França
E Hipólito recebeu essas mensagens que vieram de diversos lugares, para daí nascer, graças a Deus, essa doutrina que é maravilhosa para cada um de nós. O estudo de hoje é relacionado a isso, tá? Lógico, aqui não se diz tudo, aqui é um pequeno, é uma pequena interpretação do texto que está aí do 51, e tem mais 52, 53, porque nós temos que ter pelo menos o mínimo de conhecimento de saber como é que a doutrina espírita começou. Começou na França? Ela nasceu na França. Não, ela não nasceu só na França, não é? Ela teve como centro de organização na França, Hipólito Léon Denisard, mas ela veio do planeta inteiro, não é? Os espíritos, inclusive hoje, eles estão em tudo que é lugar, em todos os continentes, em todos os países, em todos os cantinhos os espíritos estão. Nas eleições que estão acontecendo no nosso Brasil. Ou seja, eles nos dirigem. Os espíritos do bem e o do mal não. Do mal, infelizmente, se nós cairmos na malha dele, aí nós vamos sofrer ações. Por que vamos sofrer as ações? Estudar a doutrina espírita para ficar esperto, para saber por quê. Eles querem que soframos. Eles querem que falhemos. Então, estudando a doutrina dos Espíritos, ela nos orienta a nos salvarmos, que é a proposta de Jesus. Jesus veio para nos ajudar na salvação. Cada um de nós tem que evoluir, tem que se salvar. Essa é a realidade. Ninguém está aqui para condenar os outros. E é o que muito mais fazemos ainda, julgar os outros. E nós não devemos julgar. Nós ainda temos muitas coisas para compreender. Por exemplo, tem gente que reencarna vem para cá, espírito que reencarna vem para cá, e que vai passar por expiações e por provas, né? Tipo assassinato, ou esquartejamento, ou coisas absurdas que nós não aceitamos. Mas não somos nós que que fazemos o julgamento deles. Eles já vêm no mundo com a sua preparação para passar por essa malha. Aí aqui nós julgamos. Quando nós compreendemos Jesus, nós vamos ver que os que vêm para cá vêm para se completar na sua existência e nas próximas que virão, para que ele resolva, que ele cresça, para que ele pare de sofrer. E aí as leis, nós devemos evitar mais julgamentos, nós devemos fazer com que todo mundo se harmonize com as leis. Nossa, que criamos, que deve ser respeitada, e com a principal lei, que é a matriz que vem de Deus no mundo espiritual. Tá? Esse é um pequeno resumo desse assunto, podemos nos estender muito mais em relação a isso. Por isso que a doutrina teve que ser agrupada e correlacionada das mensagens em todos os lugares. Então, a doutrina ela não veio de cada lugarzinho criando a doutrina, não. As mensagens vieram e chegaram nas mãos de Hipólito Léon Denisard Rivail. Ok? Depois de muita luta dele não querer aceitar que aquilo ali fosse algo que hoje é tão comum, a linguagem dos Espíritos. Que a paz de Deus esteja conosco e nos ilumine. Nós vamos colocar aqui o Evangelho e hoje nós vamos estudar exatamente aqui, Coragem da Fé. Se alguém quiser ler, hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não ponhas a candeia debaixo do alqueire, né? A luz tem que ser para todos. E a coragem da fé. É o 13 e o 14? É, o 13 e o 14. Tá bom. Obrigado, Armindo. Okay. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está no céu. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32 e 33. 14. Sim. Se eu me envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas 9, 26.
Por favor, Miriam. Essa 15. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga essa covardia, do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelos outros. O 16, por favor. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras de Cristo. Eles semeiam na terra o que lhe colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Ai, que Deus nos abençoe. Obrigado, amigo. Vocês observem como a doutrina espírita, ela não está aqui para julgar nenhum de nós. Ela está para nos ajudar ao entendimento da nossa realiza, né? Do nosso objetivo, porque eu penso, você pensa, então você existe, eu existo, e a doutrina vem para nos ajudar com Jesus. Esse tema coragem da fé, no tema coragem da fé, quando nós encontramos Deus nos ajudando de uma maneira tão sensata, tão justa, é preciso que tenhamos coragem verdadeiramente. Parece bem brincadeira, né? Coragem da fé. Como é que posso? Eu não vou negar Jesus. Quantos já não negaram Jesus, né? Inclusive, quantos já não reencarnaram, vindo para ajudar no espiritismo, o crescimento dos outros, e chegando aqui eles mudaram a sua rota. Eles inverteram, às vezes inverteram 100%, outros se desviaram e não terminaram. E, infelizmente, por faltar coragem, negaram Jesus. Como nós sabemos, da época de Jesus, negaram Jesus. E até hoje tem gente que não só nega Jesus, que é seríssimo esse assunto, como também retalham Jesus e vendem Jesus. Enriquece com Jesus, vendendo Jesus. É um absurdo isso ainda existir. Não é? Como é que é o título? É Os Deuses. Esqueci agora. Vou tentar me lembrar. É um assunto que tem muita importância. As pessoas que fazem alusão a Jesus justamente para colher milhões e milhões e ainda vem com a cara de pau dizendo que não tem nada materialmente. É incrível como eles fazem tudo para negar Jesus. É incrível, incrível. Então, como ele diz aqui, como é que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia com as pessoas? Imagine você ou eu, você encontrar alguém na rua que está com um pensamento de se suicidar, por exemplo. O que é que você vai fazer? O que é que eu vou fazer?
é? Vamos dar as costas? Vamos deixar ele se ferrar? Vamos ignorar isso? Porque é comum? Comum não é, não é? Não, comum não é. Isso é algo que é aberrante. Isso não está justo. Estudando a doutrina dos Espíritos, a gente vai ver, ele vai cometer um ato gravíssimo com ele. Ele vai vir para a próxima existência com problemas seríssimos. Então vamos ajudá-lo. Ô, mano, o que é isso? O que está acontecendo aqui? A gente vai ter que, em oração também, ajudá-lo. Se podemos conversar com ele, conversemos, falemos de que a vida continua depois da morte. E se alguém for rir da gente? Deixa eles rir, vai fazer o que com esses que estão rindo? Também riram de Jesus. Então nós temos que ter essa coragem da fé. Nós temos que nos esforçar e fazermos o nosso dever de casa, cada um de nós. Porque, é como diz no texto aí, aquele que negar Jesus, como é que ele vai, quando ele desencarnar, quando ele vai para onde? Se lá só sobe quem tem o espírito que trabalhou-se na verdade. Mentiroso não sobe para o nosso lar e para muito mais além, para ficar na eternidade. Ele pode ir para o nosso lar e depois reencarna. Ele não consegue se estabelecer lá porque ele carrega a vergonha, a mentira. E Jesus não vai confessá-lo a Deus. Isso aí é um bom trabalhador. É um filho digno de Deus. Então, méritos nós damos a ele. Assim como deram a Chico, como deram para Santo Agostinho, como deram para outro Francisco e outros tantos espíritos aí. Pessoas que estiveram aqui entre nós. Mas que confessaram, como para os da época, lembro dos cristãos que se entregavam aos leões, que tinha que ser feito, tinha que provar. Nós não precisamos mais disso, mas eles provaram. E também eles foram verdadeiros lá. Eles provaram com fé a coragem deles. Sem porrada, sem agressões verbais e tudo. Então, esses desencarnando, lógico, são bem recebidos. São bem recebidos, eles não são mal recebidos. Agora, a ação assim, um tanto difícil. Né? Da época dos cristãos, né? Se forem entregues lá para os sacrifícios, como nós já sabemos, por psicografia de Chico Xavier, essas pessoas, quando os leões vinham comer, nós já falamos aqui, nós não vamos nunca parar de falar, porque é importante, elas eram tipo assim, adormecidas, na hora que o leão pegava, Jesus já estavam tirando com a equipe espiritual ela do corpo, para não sentir os triturados, as mordidas. Mas eram criaturas que pregaram Jesus e foram até o fim. E os Espíritos dizem que nós não precisamos mais disso, passar por isso. E é lógico que nós não precisamos mais. Nós não precisamos mais ir para os leões. Mas os leões continuam, muitas vezes, testando a nossa fé. E aí? Como espírita, o que vou fazer? Eu vou me acovardar? Vou dizer, meu irmão, você pode não acreditar em Deus, mas a morte virá para você. E aí você vai ver que a vida continua. Ele pode dar uma risada, ele pode lhe chacoalhar. Fazer o quê? Se for para violência, vamos evitar só a violência. Não, eu não estou aqui para brigar com você. Eu só estou falando que a vida existe, que a vida é eterna. Você pode não acreditar. Mas Jesus esteve aqui, esteve. Que nada, a gente vê aí o povo dessa religião roubando. Mas não é Jesus que está roubando, são elas que se aproveitam de Jesus, do nome de Jesus, e vão roubar. Mas não é Jesus. E você vai ver, raciocínio que você vai ver. Não, vocês negócio de espírita é com macumbeiro. Olha, tem gente que tem vergonha de dizer, sou espírita. É melhor dizer, tem gente que diz assim, é mais interessante, dizer, sou kardecista. Porque kardecismo é diferente de espiritismo. E não é. O kardecismo seria de Allan Kardec, a doutrina. É espiritismo, como falamos antes. Eu sou espírita, eu sou espiritista. Então é isso mesmo. Não, você está confundindo com outras religiões ou seitas, né? Que você tem seus preconceitos. Nós não temos, são irmãos, mas eles gostam, ainda é o nível que eles assimilam, que eles se sentem simpáticos.
Mas ali ainda não é espiritismo. O espiritismo é com Jesus, cara. Como ele fez, como ele andou, como ele falou, como ele curou, como ele orientou. É com Jesus, na calma, na paz e no amor. No aconselhar. E lá nós vamos ser testados. Então, Lucas também diz que Lucas ouviu de Jesus isso, né? Como Mateus ouviu. Então, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará. Olha, interessante, né? Vai ter vergonha. Ele vai olhar assim, meu filho, oh, mas você ainda não me entendeu. Não, ele não vai ter nesse contato com Jesus, porque é mentiroso. Espírito mentiroso, mas por brau. Vai ter que se arrepender, sinceramente, para ser conduzido para uma colônia, para poder ser orientado, instruído, muitas vezes aliviado nos seus sofrimentos psíquicos, para não interferir tanto na matéria, para não sofrer tanto. Com muito amor, Jesus faz isso, com a permissão de Deus, tudo é permitido por Deus. E ele tem, novamente, a oportunidade, com o tempo lá que ele mereça, de reencarnar. Mas ele não vai lá ter esse contato com Jesus em planos mais altos. Não vai, mentiroso não sobe. Olha, enquanto o mentiroso não largar a mentira, ele não sobe. Enquanto aquele que que gosta, avarento, ele também não sobe. Então nós temos todos que evoluir, nós vamos ter que possuir virtudes, elas positivas, serem trabalhadas, executadas. E é por isso que tem pessoas que falam, né? Quando alguém morre aqui, a gente vê, eu mesmo conheço aqui, pessoas materialistas, não acreditam na vida após a morte. Mas quando a pessoa que é da família dele, que morreu, desencarnou, ela disse que é uma estrelinha que brilhou lá em cima. Não tem estrelinha brilhando nenhuma. Ela não vai se formar numa estrela. O estrela é um planeta, poxa. A estrela é um sol. Mas veja, elas vão enganar os filhos, dizendo que é uma estrela que está brilhando. O filho fica olhando, pensando que aquela estrela é a mãe dele. Há muito ainda o que fazermos aí. Como é que vai fazer? Vamos deixar isso acontecer? Aí vamos ter que orientar essas pessoas. Olha, não tem estrela. Você sabe que uma estrela é um sol. O seu filho um dia vai descobrir que uma estrela é um sol. E, então, sua mãe não representa aquela estrela. Então, não tem nenhuma estrela aqui que represente um santo. De maneira alguma. São planetas. Então, separar o joio do trigo. É por isso que Jesus precisa de nossa parte a sinceridade, a verdade de nossa parte. E não alimentarmos os outros. Porque senão o trabalho fica difícil. Para o materialista já é fácil pensar assim. Para quem é espírita, ele tem que estar se desagregando desse lado materialista. Não vai dar para servir a dois reis. Ou serve a um ou não serve. Vai servir mal ao outro. Então, quer ser materialista? Vá. E vai aprender. Do seu jeito. Ou então, veja com Jesus, ande com Jesus, mas não negue. Porque você vai ter a oportunidade de ser testado. Aqui mesmo com pessoas suíças, também em Portugal que eu já tive, não acreditaram em Deus. Em hospitais que já fomos e falamos, eu com o pé quebrado e falando de Jesus. Falava mesmo. E as pessoas ficavam assim, mas assim mesmo, minha gente. Tudo isso aqui é passageiro. Nós estamos num corpo onde nós temos responsabilidade com esse tempo. Se nós não fizermos um bom uso dele, isso vai ficar mais difícil a viagem nossa para a próxima existência. A gente continua vivo depois da morte, como nós estamos aqui. Cada um com o seu valor, o seu brilho, como diz Jesus. Cada um conforme suas obras. Ele vai entender melhor. Jesus, ele veio tirar pecado? Não, ele veio para nos salvar. Jesus não veio para tirar pecado. Porque o pecado não existe. O que existe são escolhas que fazemos. Cometemos erros escolhendo. E é natural.
ainda corrigir esses erros? Sim, vamos corrigi-los. Pois Deus quer que nós façamos o nosso papel e ajudemos os nossos irmãos. Para isso temos que ter coragem. E fé. Por que vamos ter que ter fé? Porque às vezes falamos isso para um ente querido de casa e ele ri, ele ignora. Aí ele vai comer, em vez de ele procurar uma melhora para si, ele vai para uma mesinha de bar ou vai para qualquer outro lugar e lá ele até chacoalha e chega em casa bêbado. Ele não dá importância. Mas você tem que ter fé, eu tenho que ter fé. Porque a fé é mãe da esperança e da caridade. Veja só. A fé é mãe da esperança e da caridade. A maior entre essas três é a caridade. Então, nós estamos fazendo a caridade, ajudando ele. Se ele não vai, e a gente continua com paciência, porque tem que ter fé. Você tem que ter fé, eu tenho que ter fé. Porque um dia ele vai seguir esse caminho. Já imaginou se for com a sua ajuda e dos espíritos ajudando essa criatura e ele passar a ter fé em Deus? Quando você desencarnar, os espíritos sabem se você teve ou não teve coragem. Então, a coragem da fé. Os espíritos vão saber, porque tem uma luz que brilha em você, pelo trabalho que você fez, pelo trabalho que eu fiz. Negar Jesus, absurdo, né? Principalmente vender Jesus é um absurdo. Mas não devemos negar, que está no texto aqui, esse é o assunto. Deus não vai nos matar, nós só vamos naturalmente desencarnar. É natural. Agora, quanto ao que conhecemos, o que vamos sabendo, as mensagens que vamos lendo, dos vídeos que nós assistimos, dessas informações que já recebemos, aí sim, nós temos o nosso dever de ajudar os nossos irmãos. E termos coragem. Mas é a coragem da fé, porque a coragem de partir para cima, de pegar no gogó, isso é bruto. De partir para a violência, não tem nada a ver com Jesus. Você imagine lutar contra alguém que não quer seguir o caminho do bem, você fazer isso na base com Jesus. Não é? Ter fé que um dia ela vai acordar. Ela pode fazer. É muito bonito isso. Porque é um trabalho que você está fazendo em você, eu estou fazendo, estamos lutando. E isso é um trabalho de brilha a vossa luz. Por isso que Jesus colocou, como já falamos há pouco tempo, cada um com suas obras. Então nós seremos julgados conforme as nossas obras. E mentiroso não vai subir, não vai. Ele é impedido. Então, quanto nós não arrancarmos essas chagas de nós vamos precisar de reencarnar. Vem para cá. Quando merecermos, de vir logo. Quando não, é no mundo espiritual que vamos ter que experimentar os sofrimentos natural de cada um que produziu e se arrepender sinceramente e mergulhar de novo no processo para a evolução. Deus não nos mata. Deus não se vinga, porque Deus não tem ódio. Mas Ele sabe que nós precisamos ser corrigidos. Existe a punição. Memória de suicida, quem quiser ver, vocês vão ver quanta punição tem ali. Quem se fez punido. Deus nos ama. O problema somos nós. E agora com a doutrina fica melhor. De sabermos o porquê disso. Por que eu tenho que amar, eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que ter coragem da fé? Mas por que coragem da fé? Porque ele pode ser corajoso mesmo. Não, porque essa coragem não é coragem, meu filho. Isso é covardia. Né? O forte por cima do mais fraco. Não, a coragem é... Veja como é difícil. Você ser brando. Numa situação difícil dentro de casa. Por isso que ser espírita não é fácil. Temos que baixar a temperatura. Não devemos deixar ela subir acima do nosso limite. Nós temos que evitar ela chegar no limite. Temos fé mesmo. E negar Jesus, não façamos isso não, porque virá
O momento da nossa cobrança, ela é individual. Deus não nos matará nunca, mas o processo natural do corpo virá. A morte por corpo. Desculpa. O corpo tem essa dificuldade, esse limite, mas o espírito não. Então, enquanto nós estamos no corpo, vamos ser fiel a Jesus, vamos ser fiel a esses ensinamentos, vamos nos burilar, vamos ser justos, porque aí cabe ao espírita. No finalzinho 16 diz, não é? E no final ele diz, colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Isso é sério. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fé. Veja como é interessante. Lá a gente vai colher os frutos da nossa coragem ou da nossa fraqueza. Vocês observem que nós aqui estamos trabalhando para a nossa evolução. Nós não estamos aqui trabalhando para essa encarnação só. Nós vamos ter ainda milhões delas. Então, nós estamos trabalhando para o mundo espiritual. Já, para cada um, né, que entenda, chegará o seu momento. Já que para os espíritos ele diz isso aqui é como se fosse um relâmpago, uma encarnação. Então, eu levo minhas obras e você vai levar suas obras. São boas ou são ruins? Você negou Jesus? Aí esse cara, olha, esse nosso irmão que vendeu Jesus na religião, tá ferrado. Ah, ele tá. O que é orgulhoso? Tá ferrado. Ele mesmo com ele. Ah, o que é avarento? Tá ferrado. Vai ter que melhorar. Se ele está sendo testado na avareza e não está passando, ele precisa de passar por esse quinhão aí, ele precisa ser avaliado. Ok, vamos fazer. Se você quiser falar algo, por favor, desculpe. Se quiser, vamos fazer a oração então para terminarmos os nossos estudos hoje. Então vamos. Jesus amado, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem nos ajudado aqui a compreender os nossos passos, a nossa vida, o porquê somos todos irmãos, por que Deus nos criou, para onde vamos, o que nos espera do outro lado. Obrigado, Jesus, te agradecemos mesmo, sinceramente te agradecemos por vir nos mostrar e por essa doutrina que o Senhor nos prometeu. Somos gratos. Aqui o Senhor não precisa mais vir. Agora somos nós que precisamos voltar para casa com os bolsos cheios de virtudes positivas. Somos muito gratos. Nos ajuda a mais e mais nos enfrentarmos, nos burilarmos. E que esse esmeril seja em cada um de nós, com o Senhor sempre como o melhor guia. Agradecemos a Deus por tudo que Ele tem nos dado. E é maravilhoso a vida, é maravilhosa a eternidade. Em nome de Deus, de Jesus, de Angélica, de Maria de Nazaré, de Bezerra, de todos esses que fizeram aqui tantas coisas boas e fazem, damos por concluído, rogando a Deus que em cada